Eu matei o meu irmão com um sorriso no rosto, e ninguém acreditou quando eu disse que foi só uma brincadeira de família. Os meus pais, aqueles monstros de amor seletivo, choraram no meu funeral imaginário, mas no fundo sabiam que o sangue nas minhas mãos era o preço da herança que me roubaram. Em Portugal, onde as famílias se matam devagarinho com silêncios e olhares, eu aprendi que a vingança não precisa de facas, basta uma conta bancária vazia e um segredo sussurrado no confessionário de Belém. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu assinava o cheque da renda, sentindo o peso de cada euro como uma corrente invisível. Eu tinha 28 anos, um emprego medíocre como assistente numa agência de marketing no Chiado, e um apartamento minúsculo em Alfama que cheirava a azulejos antigos e solidão. Mas era meu. Ou pelo menos era o que eu repetia a mim mesma todas as manhãs, enquanto engolia o café amargo e ignorava o eco dos meus próprios passos nas escadas rangentes. A minha vida era uma rotina de autocarro lotado, relatórios sem fim e noites em que o Tejo parecia o único amigo que me ouvia chorar baixinho. Tudo mudou no dia em que o telefone tocou, e a voz da minha mãe, rouca de anos de cigarros e ressentimentos, anunciou: "O teu irmão está a voltar para casa. Vem de Angola, cheio de histórias e promessas. Prepara o quarto de hóspedes." Eu ri, um riso seco que doeu na garganta. Quarto de hóspedes. No meu apartamento de uma divisão. Os meus pais, reformados em Cascais, com a pensão que mal chegava para os golfes de fim de semana, decidiram que era hora de reforçar os laços familiares. Laços que, para eles, significavam sempre me arrastar para o fundo enquanto eu levava o meu irmão ao pedestal de ouro. Lembro-me da infância em Setúbal, onde o mar Atlântico lambia as praias como um amante traidor. Eu era a primogênita, a que limpava a casa, ajudava na cozinha com os bacalhaus secos e as azeitonas pretas, enquanto o Diogo, o menino de ouro, brincava no quintal com carrinhos importados de Espanha. Ele é sensível, Inês, dizia a minha mãe, embalando nos braços como se fosse o último pastel de nata do mundo. Sensível? Eu viajava de autocarro para a escola sozinha aos 12 anos, enquanto ele era levado de carro até à porta. Aos 15, eu trabalhava fins de semana num café para comprar os meus próprios livros, e ele recebia um computador novo por bom comportamento. Bom comportamento era sinônimo de existir, para o Diogo. Para mim, era sobreviver. Agora, aos 28, eu pagava a renda sozinha, 850 euros por mês, um rombo no meu salário de 1.200. Os meus pais, com a casa própria em Cascais, nunca ajudaram. És adulta, Inês. Aprenda a ser independente, diziam eles, enquanto enviavam dinheiro para o Diogo estudar em Luanda, financiando as suas aventuras como empresário em minas de diamantes que nunca existiram. Eu engolia o veneno, porque o que mais se pode fazer numa família portuguesa onde o sangue é mais espesso que o vinho do Douro, mas corre só para um lado. O Diogo chegou numa tarde de verão pegajosa, o avião aterrando em Portela com o cheiro de África ainda colado à pele. Eu fui buscá-lo, claro, a irmã responsável. Ele desceu as escadas do avião com um sorriso de Hollywood, mala Louis Vuitton ao ombro e um fato que gritava: sucesso importado. Mana! Que saudades! Exclamou, abraçando-me como se fôssemos cúmplices de uma grande piada. Mas os seus olhos, aqueles olhos castanhos herdados do pai, varriam o meu corpo magro, o meu vestido simples de Zara, e eu vi o julgamento, fracassada. Pobre. Invisível. Trouxemo-o para o meu apartamento, onde ele largou a mala no chão da sala como se fosse o Palácio da Pena. Isto é fixe, Inês. Pequeno, mas autêntico. Como tu. Ri-me de novo, forçando. Autêntico. Era o meu refúgio, construído com noites sem dormir e sonhos adiados. Os meus pais apareceram no dia seguinte, vindos de Cascais num táxi que eu paguei, porque estamos a passar um mau bocado com as reformas. A minha mãe, com o cabelo tingido de loiro artificial e um colar de pérolas falsas, beijou o Diogo como se ele fosse o Messias. O meu pai, o eterno pescador de fim de semana, deu-lhe uma palmada nas costas e murmurou algo sobre orgulho de família. Sentámo-nos à mesa da cozinha, com um prato de sardinha assada que eu preparei, o cheiro de limão e coentros enchendo o ar úmido. O Diogo precisa de um lugar para se instalar, anunciou a minha mãe, como se fosse um facto meteorológico. Ele vai abrir um negócio aqui em Lisboa. Importação de café africano. Vai ser um sucesso. Eu mastiguei devagar, sentindo o espinho na garganta. Negócio. O Diogo tinha fugido de Luanda com dívidas de jogo e uma namorada grávida que nunca mais se mencionou.
Ele pode ficar aqui uns dias, disse eu, a voz controlada como um vinho envelhecido. Mas o Diogo piscou o olho. Uns dias. Mana, eu preciso de um mês, no mínimo. E os pais acham que deves ajudar com a renda extra. Para o espaço que eu ocupo. O silêncio caiu como uma rede de pesca. Os meus pais acenaram em uníssono, os olhos brilhando com a cumplicidade de quem já decidira tudo. És a mais velha, Inês. Tens de cuidar da família, disse o meu pai, enchendo o copo de vinho tinto. Eu paguei. Claro que paguei. Mais 300 euros por mês, para o espaço que o Diogo ocupava no meu sofá-cama. Enquanto ele saía todas as noites para reuniões de negócios em bares do Bairro Alto, eu contava moedas para o supermercado do Pingo Doce. A raiva crescia devagar, como as ondas em Carcavelos, erudindo a praia pedaço a pedaço. Eu via-os rir na cozinha, planeando o futuro dourado do Diogo, e eu era o fantasma na própria casa. Mas naquela noite, deitada no chão com um cobertor fino, jurei pelo Tejo que um dia eles pagariam. Não com dinheiro. Com algo pior, a verdade nua, que corrói como sal nas feridas. Os dias transformaram-se em semanas, e o apartamento de Alfama, outrora o meu santuário, virou um circo de egos. O Diogo acordava tarde, com o cabelo despenteado e o telemóvel a vibrar com mensagens de credores que ele ignorava. É parte do jogo, mana, dizia, enquanto devorava o meu iogurte da manhã. Ele transformava a sala num escritório improvisado, pilhas de papéis com logotipos falsos de Diogo Import-Export, chamadas em voz alta para parceiros imaginários em cabinda. Eu chegava do trabalho exausta, os pés a doerem dos saltos baixos, e encontrava o chão coberto de caixas de café moído que ele testava, o aroma forte misturando-se ao suor dele, tornando o ar irrespirável. Os meus pais visitavam com frequência, trazendo presentes para ele, uma gravata de seda de El Corte Inglés, um relógio que fingia ser Rolex. Para mim, um abraço rápido e um cuida-te, filha. Uma tarde, enquanto limpava a louça, tarefa que caía sempre no meu colo, ouvia conversa no corredor. A Inês é forte, aguenta, dizia a minha mãe. O Diogo precisa de apoio agora. Ele é o futuro da família. O futuro. Eu era o presente sujo, o ontem esquecido. Sentei-me no balcão, as mãos tremendo, e pela primeira vez imaginei como seria se o Diogo desaparecesse. Não morto, não, isso seria fácil demais. Desaparecer como eu desaparecera para eles, invisível, irrelevante. Comecei a notar os detalhes. O Diogo mentia com facilidade, sendo histórias de riqueza africana que os meus pais engoliam como pastéis de Belém quentes. Tenho contactos em diamantes, pai. Daqui a pouco, compramos uma vila em Cascais. O meu pai ria, batendo na mesa. Eu sabia a verdade, chamadas noturnas para agiotas, noites em que ele voltava com os olhos vermelhos e bolsos vazios. Uma vez, encontrei um envelope rasgado no lixo, uma dívida de 5.000 euros a um casino em Luanda. Guardei-o, dobrado no fundo da gaveta das meias. A semente da vingança brotava, fina e tenaz como as eras nas paredes de Alfama. Uma noite, após uma discussão no trabalho, o meu chefe, um lisboeta arrogante, gritara comigo por um erro que não era meu. Cheguei a casa e encontrei o Diogo no meu computador. Só estava a ver e-mails, mana. Nada demais. Mas o histórico do browser traía, sites de apostas online, pornografia barata, pesquisas sobre como fugir de dívidas em Portugal. Fechei a tampa com força, o coração a martelar. Sai do meu quarto, disse, a voz baixa mas afiada como uma navalha de barbear. Ele riu, levantando as mãos. Calma, rainha do drama. É só família. Família. A palavra ecoava na minha cabeça como um fado triste de Amália Rodrigues, cheio de saudade e dor. Deitei-me cedo, o corpo tenso, e sonhei com Setúbal, eu criança, sozinha na praia, construindo castelos de areia que as ondas levavam. O Diogo ria ao longe, correndo com os pais. Acordei com lágrimas secas e uma decisão: observaria. Aprenderia os segredos dele, os buracos na armadura dourada. Porque em Portugal, onde as famílias são fortalezas de segredos, a verdadeira traição nasce do conhecimento. E eu, Inês, a invisível, tornava-me caçadora. O outono chegou a Lisboa com chuvas finas que molhavam as calçadas de pedra como lágrimas não choradas.
O Tejo cinzento refletia o meu humor, e o apartamento em Alfama, agora partilhado, parecia uma prisão com vista para o castelo de São Jorge. O Diogo instalara-se como um rei exilado, roupas espalhadas pelo chão, o cheiro de aftershave barato misturado ao meu perfume de lavanda. Eu pagava a renda acrescida, 1.150 euros no total, cortando nas minhas próprias refeições, pão com queijo fresco e uma maçã do mercado da Ribeira. É temporário, repetia ele, enquanto saía para encontros que cheiravam a vinho do Porto e mentiras. Os meus pais ligavam todos os dias, a voz da mãe um misto de orgulho e súplica. O Diogo disse que o negócio está a deslanchar. Tens de ser paciente, Inês. Ele é o teu irmão. Paciente. Eu era a âncora que os mantinha à tona, mas eles viam-me como o peso morto. Uma tarde, convidei-os para jantar, um esforço para fingir normalidade. Preparei cozida à portuguesa, o vapor subindo como fantasmas da panela, com grão de bico e enchidos que comprei em promoção. O Diogo chegou atrasado, com uma mulher ao braço, alta, morena, com sotaque de Moçambique e um vestido que gritava luxo alugado. Esta é a Sofia, apresentou ele, beijando-a na boca ali mesmo, na minha sala. Os meus pais aplaudiram como se fosse um circo. Que beleza! O Diogo sempre soube escolher, exclamou a mãe, ignorando-me enquanto eu servia o vinho. Sofia sorriu, mas os seus olhos eram frios, avaliando o espaço como uma corretora de imóveis. Bonito aqui, Inês. Deve custar uma fortuna. Eu forcei um sorriso. Sim, custa. E eu pago. O Diogo riu, enchendo o copo dela. A mana é uma guerreira. Sem ela, eu estava na rua. A conversa fluiu como o Douro em cheia, histórias do Diogo em África, diamantes que brilhavam na imaginação deles, planos para uma cadeia de cafés em Lisboa. Eu ouvia, mastigando devagar, sentindo o ódio crescer como bolor nas paredes úmidas. Sofia tocava o braço dele com possessividade, e eu perguntei, casual, e o negócio, Diogo? Já assinaste contratos? Ele hesitou, o sorriso vacilando por um segundo. Quase, mana. Semana que vem. Mentira. Eu vira os e-mails no lixo digital, recusas de bancos, avisos de falência. Depois do jantar, enquanto lavava a louça, tarefa eterna, a Sofia aproximou-se. Ele fala muito de ti. Diz que és a rocha da família. Rime baixinho. Rocha. Sou o tapete que pisam. Ela inclinou a cabeça, os brincos de prata balançando. Famílias portuguesas. Complicadas. Mas o Diogo ama-te. Ama. O amor dele era egoísta, como o fado que se lamenta sem mudar. Ela saiu com ele para uma noite no Lux, deixando-me com o silêncio e o cheiro de cebola nas mãos. Naquela semana, comecei a cavar. No trabalho, acedi ao registro comercial online, um truque aprendido com um colega de direito. Diogo Import-Export não existia. Nada. Apenas um NIF falso registado em Luanda, com dívidas que se arrastavam como algas no mar. Guardei prints, organizados numa pasta no meu laptop com senha dupla. O Diogo notou a minha distância. Estás estranha, Inês. Problemas no namoro. Não havia namoro. Havia só eu, sozinha com os meus demónios. Uma noite, ele entrou no meu quarto, o único espaço que ainda era meu, enquanto eu dormia. Acordei com o som de gavetas a abrir. Ele procurava dinheiro, claro. Diogo, gritei, acendendo a luz. Ele congelou, uma nota de 50 euros na mão, a minha reserva de emergência. Desculpa, mana. É só um empréstimo. Pago amanhã. Amanhã nunca chega para os como ele. Empurrei-o para fora, o coração a galopar como um cavalo selvagem na praia do Guincho. Sai da minha vida, berrei, mas ele só riu. Calma, é família. Família. A palavra envenenava-me. No dia seguinte, liguei para os meus pais. Ele está a roubar-me, mãe. Dívidas, mentiras. Silêncio do outro lado, depois a defesa automática. Estás a exagerar, Inês. O Diogo é bom rapaz. Provavelmente um mal-entendido. Mal-entendido. Como todos os anos em que eu fui a boa filha, a que pagava as contas emocionais.
Desliguei, tremendo, e saí para caminhar pelas ruas de Alfama. O fado ecoava de um bar próximo, a voz rouca cantando de traições e saudades. Parei, deixando a chuva molhar o rosto. Era hora de planear. Não vingança cega, isso era para tolos. Uma vingança cirúrgica, que os faria questionar tudo. Comecei pelo Diogo. Descobri o número do agiota através de um contacto no trabalho, um tipo de Setúbal que conhecia o submundo lisboetas. Diz-lhe que a mana quer pagar uma dívida, menti no telefone anónimo. Marquei um encontro num café em Moraria, onde o cheiro de pastéis de bacalhau misturava-se ao fumo de charutos. O homem chegou, cicatriz no rosto como um mapa de guerras antigas. A mana do Diogo. Ele deve-me 2.000. Mais juros. Paguei 500 adiantados, com a condição, manda mensagens. Assusta-o devagar. Ele sorriu, dentes amarelados. Por 500, faço poesia. As mensagens começaram, pagamento ou visita ao Alfama. O Diogo empalideceu, confidenciando à Sofia, que gritou comigo uma noite. Estás a matá-lo com ciúmes. Ciúmes. Era justiça. Mas guardei o segredo, vendo-o desmoronar, noites sem dormir, chamadas para os pais pedindo dinheiro que eles não tinham. Inês, ajuda o teu irmão, implorou a mãe ao telefone. Ele está mal. Ajudei? Enviei 200 euros, o suficiente para acalmar, mas não curar. A teia descia-se, fina como fio de azeite. E então, o golpe, descobri a gravidez da Sofia. Não era imaginação, um teste de farmácia no lixo, positivo. O Diogo planeava fugir, deixando-a, ouvia discussão atrás da porta. Não posso ter um filho agora, Sofia. O negócio. Ela chorou, e algo em mim quebrou. Não por ele, mas por ela, outra vítima do ouro falso. Liguei para ela em segredo, ele vai te abandonar. Eu sei tudo. Ela não acreditou de imediato, mas a semente plantada germinou. A vingança estendia-se agora, tocando as bordas da família inteira. O inverno de Lisboa é traiçoeiro, com ventos frios que sobem do Tejo e se infiltram nas ossadas como dúvidas não ditas. O meu apartamento em Alfama transformara-se num palco de sombras. O Diogo andava de um lado para o outro, o telemóvel colado ao ouvido, suplicando prazos a credores invisíveis. A renda subira mais, agora 1.300 euros, porque o negócio precisa de investimento, decretaram os meus pais numa visita surpresa. Eu assinava o cheque com mãos frias, sentindo o ódio solidificar como gel nas fontes do Rocio. A Sofia saíra há uma semana, deixando um bilhete, não aguento mais as mentiras. O bebê merece melhor. O Diogo culpou-me, claro. O que disseste a ela, Inês? Ela mencionou-te antes de ir. Enfrentei na cozinha, o vapor do chá de hortelã subindo entre nós como uma cortina de fumaça. Nada, irmão. Talvez ela tenha visto quem tu és de verdade. Ele avançou, o rosto contorcido em fúria, pela primeira vez, viu o monstro por trás do ouro. Sempre invejosa, a mana perfeita. Sem ti, eu seria livre. Livre. A palavra ecoou, e eu ri, um riso que cortava como vidro partido. Livre. Tu és um parasita, Diogo. E eu sou o hospedeiro que te vai cuspir fora. Ele saiu a bater com a porta, e os meus pais ligaram minutos depois. O que fizeste ao teu irmão, Inês? Ele está aos prantos em Cascais. Prantos. Eu imaginava as lágrimas dele, salgadas como o mar de Setúbal, evaporando no ar salgado. Mãe, ele mentiu sobre tudo. Dívidas, a Sofia. Mas a defesa veio como um muro, estás a destruir a família. O Diogo é o nosso orgulho. Orgulho. Eu era a vergonha silenciosa, a filha que pagava mas nunca recebia. Desliguei, o telefone quente na mão, e comecei a segunda fase, os pais. Descobri os segredos deles através de velhas caixas no sótão da casa em Cascais, uma visita forçada para ajudar com a limpeza. Entre fotos amareladas e cartas de amor do pai à mãe, encontrei documentos. A pensão do pai era metade do que diziam, esgotada em apostas no Totobola. A mãe tivera um caso, anos atrás, com um vizinho em Setúbal, cartas apaixonadas, promessas de fuga. Guardei cópias no telemóvel, o coração a bater com uma mistura de nojo e poder. Em Portugal,
onde os escândalos familiares são enterrados como vinho em caves, a exposição era a arma suprema. Comecei devagar. Envie uma carta anónima ao clube de golfe do pai, sabe o seu sócio sobre as perdas no Totobola? Ou sobre a amante em Setúbal? Ele ligou-me em pânico. Inês, és tu? Para com isto. Neguei, a voz doce como melão de Alentejo. Pai, o quê? Eu só quero ajudar. Mas o medo instalou-se, como um nevoeiro na ponte 25 de Abril. A mãe recebeu um e-mail com os certos das cartas, lembras-te do João? Ele ainda pergunta por ti. Ela chorou ao telefone, acusando-me, como sabes disto? És um demónio. Demónio. Talvez fosse. Mas o demónio fora forjado nas noites em que eu ouvia os pais elogiarem o Diogo enquanto eu limpava o vômito dele após bebedeiras. Agora, o Diogo voltara, mais desesperado. Mana, preciso de 1000 euros. Os credores. Recusei, pela primeira vez. Paga tu, irmão. És o filho de ouro. Ele implorou, ajoelhando-se na sala, uma cena patética, como um fado mal cantado. Por favor, Inês. Pela família. Família. Levantei-me, olhando de cima. A família acabou quando me fizeste pagar pela tua existência. Ele saiu de novo, e eu contactei o agiota. Aumenta a pressão. Diz que a mana sabe tudo. As mensagens tornaram-se ferozes, fotos de carros pretos estacionados em Alfama, ameaças sussurradas. O Diogo começou a beber, o uísque barato enchendo a casa de cheiro azedo. Uma noite, encontrou a pasta no meu laptop, deixei-a, acidentalmente, aberta. Isto é chantagem, Inês. Vais destruir-nos. Gritei de volta, vocês destruíram-me primeiro. Cada euro, cada elogio que me negaram. A briga escalou, ele agarrou-me o braço, deixando marcas roxas como tatuagens de ódio. Eu empurrei-o, e ele caiu contra a mesa, o copo partindo-se no chão. Sangue no azulejo, o dele misturado ao vinho. Vai-te embora, Diogo. Ou eu chamo a polícia. Ele riu, manco, limpando o corte. Polícia. E dizes o quê? Que a mana vingativa está a armar ciladas. Saiu cambaleante para a rua, a chuva lavando o sangue como absolvição falsa. Sozinha, sentei-me no chão, as mãos tremendo. O poder era inebriante, como o vinho de colares, forte, terroso, inescapável. Mas o custo. As noites em claro, revivendo a infância, o Diogo a ganhar prémios na escola, eu a copiar os trabalhos para ele passar. Os pais a aplaudirem-no no concerto de Natal, ignorando o meu recital solitário de piano. Agora, eu orquestrava a sinfonia da queda deles. Liguei para um advogado amigo, discreto, de Coimbra, e comecei a preparar os papéis, despejo para o Diogo, herança contestada para os pais. És a herdeira legítima, disse ele. Legítima. Pela primeira vez, senti o peso do direito no meu lado. O Diogo voltou dias depois, os olhos fundos como poços em minas abandonadas. Eu desisto, mana. O negócio falhou. Ajuda-me a fugir. Fugir. A palavra que eu sonhara na juventude. Mas neguei. Foge sozinho. Como eu fiz. Ele chorou então, lágrimas verdadeiras pela primeira vez. Perdoa-me, Inês. Eu não sabia. Não sabias. Sabias tudo. Cada vez que me olhavas como se eu fosse o degrau que pisavas. A vingança acelerava, como o elétrico 28 subindo a colina. Os pais confrontaram-me em Cascais, a casa cheirando a mar e desespero. Para com isto, Inês. Estamos a perder tudo. A mãe soluçava, o pai pálido como um fantasma de fado. Eu sorri, frio. Perder? Eu perdi-vos há anos. Saí, deixando-os com o eco das suas próprias mentiras. O fim aproximava-se, e eu, a invisível, tornava-me o centro do palco. A primavera irrompeu em Lisboa com azulejos reluzentes e o perfume de jasmins em Alfama, mas para mim era só o prelúdio da tempestade. O apartamento estava vazio agora, o Diogo fugira para um albergue em Chelas, deixando dívidas como confetes de um carnaval acabado. A renda voltara ao normal, mas o vazio ecoava mais alto que nunca.
Eu trabalhava como uma máquina, promoções no horizonte porque o chefe notara a minha determinação renovada. Determinação. O ódio canalizado. Os pais isolavam-se em Cascais, o telefone tocando com credores do pai e fofoqueiras da mãe. A Inês nos odeia, confidenciava ela a tias distantes, e as histórias corriam como vinho derramado. Eu alimentava o fogo, e-mails anónimos para o clube social, rumores sussurrados a vizinhos em Setúbal durante uma visita falsa. Ouvi que o senhor tem problemas com apostas. Cuidado com a pensão. O pai perdeu o estatuto no golfe, amigos que o evitavam como praga. A mãe. O caso antigo ressurgiu nas conversas de café, olhares de pena nas compras no continente. Mas a verdadeira vingança era para o Diogo. Contactei a Sofia, agora em Lisboa, barriga arredondada, trabalhando como empregada num hotel no Estoril. Ele fugiu, mas eu sei onde está, disse-lhe ao telefone, a voz suave como seda. Ela hesitou, mas o ódio unia-nos. Marcámos um encontro num parque em Belém, perto dos pastéis conventuais, onde o cheiro doce contrastava com a amargura. Quero que ele sofra, confessou ela, os olhos inchados. Pelo bebê. Dei-lhe os contactos dos credores, os prints das mentiras. Usa-os. Ele merece. O plano culminou numa noite de quinta-feira, o céu estrelado sobre o Tejo como testemunhas indiferentes. O Diogo, desesperado, ligara-me, mana, encontro com investidores amanhã. Preciso de parecer bem. Dá-me 500 euros. Ri-me no escuro. Vem cá. Fala comigo primeiro. Ele apareceu, desgrenhado, o fato amarrotado como a sua vida. Servi-lhe vinho, o bom, dedão, e ouvi as súplicas. Eu mudei, Inês. Vou ser pai. Deixa-me recomeçar. Recomeçar. A palavra que eu ansiara. Em vez de responder, enviei uma mensagem à Sofia, agora. Minutos depois, a porta abriu-se, e ela entrou com 2 homens, o agiota e um polícia disfarçado, contactado por ela com as provas que eu fornecera. Diogo Silva, estás preso por fraude e dívidas não pagas, anunciou o agente, algemas brilhando à luz da lâmpada. O Diogo olhou para mim, traído. Tu. Fizeste isto. Acenei. Família, irmão. Ajudei-te a pagar as tuas contas. Ele gritou, debatendo-se, enquanto o levavam. Monstro. Os pais vão saber. Sabiam. Eu gravara a conversa toda, enviando o áudio aos pais minutos antes. O telefone deles tocou enquanto eu via a viatura afastar-se. Inês. O que é isto? O Diogo preso. A voz do pai era um lamento fúnebre. Verdade, pai. Ele mentiu-vos como mentiu a todos. A mãe soluçou ao fundo. Como pudeste? És nossa filha. Filha. O termo soava oco agora, como conchas vazias na praia de Comporta. Desliguei e caminhei para o Tejo, o vento salgado limpando o suor da testa. O poder era viciante, mas solitário, como dançar um fado sozinha num salão vazio. No trabalho, a promoção veio, gerente júnior, salário para 1.600 euros. Comprei um vestido novo, vermelho como vinho de Alentejo, e saí para o bairro alto. Homens olhavam, mas eu via só sombras. A vingança curava, mas deixava cicatrizes. Dias depois, os pais apareceram à minha porta, envelhecidos 10 anos em uma semana. Deixa-nos entrar, Inês. Precisamos de falar. Deixei, o apartamento agora arejado, sem o peso do ouro falso. Sentámo-nos na sala, chá quente entre nós como uma trégua frágil. Porquê? Perguntou a mãe, os olhos vermelhos. Contei tudo, as noites sozinha, os cheques assinados com sangue, o amor seletivo que me matara devagar. Vocês escolheram-no. Eu escolhi sobreviver. O pai baixou a cabeça. Nós erramos. O Diogo era fácil de amar. Tu eras forte demais. Forte. A desculpa dos fracos. Não era força. Era abandono. Chorámos então, lágrimas mistas, as deles de culpa, as minhas de alívio. Prometeram mudar, terapia familiar em Lisboa, divisão igual de bens. Mas eu sabia,
As raízes do ódio eram profundas como oliveiras em Trás-os-Montes. O Diogo, na prisão de Évora, escreveu-me: perdoa-me, mana. Aprendi a lição. Perdoar. Talvez um dia. Mas por agora, a vingança era minha, um troféu guardado no peito. Caminhei pelas ruas de Alfama, o sol poente tingindo o castelo de ouro verdadeiro, o meu. O verão regressou a Portugal com o calor sufocante que faz o asfalto de Lisboa dançar em miragens, e eu sentia o mesmo, uma dança perigosa entre redenção e ruína. O apartamento em Alfama brilhava limpo, janelas abertas ao bulício da rua, vendedores de castanhas, guitarristas de fado tocando acordes melancólicos. A promoção no trabalho trouxera estabilidade, reuniões no Chiado, almoços em esplanadas com vista para o rio, um salário que permitia sonhar com viagens a Sintra. Mas os sonhos vinham assombrados pelo Diogo, cuja cara magra surgia nos jornais locais, empresário angolano acusado de fraude em Lisboa. Os pais tentavam reconstruir, jantares semanais em Cascais, onde o mar batia como um coração arrependido. Conta-nos da tua vida, Inês, pedia a mãe, servindo salada de polvo com tentáculos tenros. Eu contava, superficialmente, o projeto novo na agência, um date desastroso com um turista de Madrid. Mas o abismo persistia, enchido de silêncios como buracos negros. O pai, agora sem o golfe, pescava mais. Apanhei um robalo hoje. Para ti. O peixe era uma oferta de paz, escorregadio e vivo. O Diogo saíra em liberdade condicional após 2 meses, um acordo que a Sofia negociara com o bebê nos braços, uma menina, chamava-se Mariana, com olhos que prometiam força. Ele vivia num quarto alugado em Benfica, trabalhando como entregador de Uber Eats, o ouro derretido em humilhação. Ligou-me uma tarde: posso ver-te, mana? Preciso de falar. Hesitei, o telefone quente na palma. Porquê? Para pedir perdão. De verdade. Encontrámo-nos num café em Campo de Ourique, o ar cheio de cheiro a bifanas grelhadas. Ele chegara de mota, capacete ao lado, o rosto marcado por barba por fazer. Obrigado por não me deixares apodrecer, murmurou, pedindo 2 galões. Ouvi, os olhos fixos na espuma do leite. Não foi por ti. Foi por mim. Contou a prisão, celas úmidas, noites de insônias com fantasmas de dívidas. Aprendi, Inês. O bebê. Muda tudo. Mudava. Duvidava. Mas via fragilidade, o irmão por trás do monstro. A Sofia juntou-se a nós semanas depois, num piquenique no Parque Eduardo VII. Mariana gorgolejava no colo dela, dedinhos agarrando um chocalhinho. Ele está a tentar, disse Sofia, enquanto o Diogo empurrava o carrinho. Pelo menos isso. Eu brincava com a bebé, sentindo um aperto no peito, o que poderia ter sido, se a família me tivesse incluído. Cuidado com ele, avisei. O ouro não some, só se esconde. Os pais convidaram-nos a todos para um churrasco em Setúbal, a casa de infância agora um museu de memórias. O mar lambia a praia, e o cheiro de sardinhas na brasa misturava-se a risos forçados. O Diogo grelhava, suor na testa, contando piadas que caíam planas. A mãe abraçava Mariana, olhos úmidos, a nossa neta. Finalmente, algo bom. Finalmente. Eu era a primogênita, mas o finalmente doía como sal numa ferida aberta. Naquela noite, após o vinho, o pai puxou-me para o quintal. Inês, sobre o testamento. Vamos igualar tudo. Papéis assinados, herança dividida, a casa em Cascais para mim e ele, investimentos para o Diogo com condições. Não quero que odeies, disse. Odeio. O ódio transformara-se em algo mais perigoso, indiferença. Não odeio, pai. Só. Sigo em frente. Mas o passado mordeu de volta. Uma carta chegou, do agiota, cobrando os 500 euros que eu pagara como investimento na vingança. Ignorara, achando resolvido, mas ele queria mais. Ou pagas, ou conta aos teus como a filha armou a cilada. Pânico subiu como baile. Liguei ao Diogo, ajuda-me. É sobre ti. Ele veio, pela primeira vez como aliado, pagando com o salário magro. Estamos quites agora, mana. Quites. Talvez. A vingança completara o ciclo, mas deixava vazio.
Saí com Sofia para um fado em Alfama, vozes lamentando amores perdidos. Arrependes-te? Perguntou ela. Não. Mas dói. Dói crescer, dói perdoar. O Diogo começou terapia, os pais também, sessões em Lisboa, onde desenterravam o porquê do favoritismo, o pai projetando sonhos no filho, a mãe compensando culpas antigas. Eu datava agora, um arquiteto de Porto, calmo como o Douro, que me ouvia sem julgar. A tua força é bonita, disse ele, beijando-me sob as luzes do 31 de janeiro. Força. Começava a acreditar. Mas à noite, sozinha, tocava as cicatrizes no braço, marcas do Diogo, e sussurrava para o espelho: sobrevivi. A vingança não era o fim, era o começo de mim. O outono de 2025 pintava Lisboa de dourado e castanho, folhas caindo como confetes de um adeus tardio. O meu apartamento em Alfama era agora um lar de verdade, plantas em vasos de cerâmica, quadros de artistas locais comprados em feiras da Ladra, o som do Tejo ao fundo como uma canção de embalar. O emprego evoluíra para chefe de equipa, com viagens a Porto para conferências, onde o vinho verde fluía e as conversas viravam alianças. O arquiteto, João, com mãos calejadas de desenhos, mudara-se connosco, o seu cheiro a terra e café misturando-se ao meu. O Diogo estabilizara, um emprego numa empresa de importações legítimas, no Bairro Alto, onde lidava com cafés de verdade, não sonhos. A Mariana chamava-me tia Nês, os seus passinhos tropeçando no chão de madeira. Visitava-os aos domingos, em Benfica, onde Sofia cozinhava moamba de galinha com piripiri que ardia na língua como memórias. Obrigado por tudo, disse ele uma vez, após o jantar, enquanto lavávamos a louça lado a lado. Sem ti, eu estaria perdido. Perdido. A palavra unia-nos agora, irmãos forjados no fogo da dor. Os pais envelheciam graciosamente em Cascais, o pai com um blog de pesca, histórias de robalos e lições de paciência, a mãe aulas de azulejos, pintando padrões que contavam segredos sem palavras. O testamento cumprira-se, a casa dividida, fundos para a educação da Mariana, uma poupança para mim, pela filha que merecemos ser. Merecemos. O perdão veio devagar, em jantares onde ríamos de anedotas antigas, o fado tocando baixo como fundo para reconciliações. Mas a vingança deixara marcas indeléveis. Sonhos onde o Diogo caía no Tejo, ou os pais me abandonavam na praia de Setúbal. Acordava suada, João abraçando-me, foi só um sonho, amor. Amor. Aprendi a aceitá-lo, frágil como um pastel de nata, doce e efêmero. Viajámos a Angola juntos, ele curioso, eu fechada, onde o sol africano queimava as últimas sombras. Caminhámos em Luanda, praias de areia branca, e eu chorei pelo irmão que poderia ter sido, sem o ouro falso. De regresso, organizei uma reunião familiar em Alfama, mesa posta com bacalhau à brás, vinho de colares aberto. Quero contar a minha história, anunciei, a voz firme. Falei tudo, a raiva, as noites de planeamento, o momento em que pressionei enviar no e-mail fatal. Silêncio, depois lágrimas. O Diogo pegou na minha mão, eu mereci. Mas tu salvaste-nos. Salvamos. A família renascia, não perfeita, mas honesta, como Portugal, com as suas falésias escarpadas e vales férteis. Anos depois, em 2030, casei-me com João numa capela em Sintra, nevoeiro abraçando as romarias. O Diogo foi padrinho, Mariana florista, os pais orgulhosos na primeira fila. A nossa Inês, disse a mãe no brinde, copo erguido. A mais forte de todos. Forte. A palavra fechava o ciclo. Eu sorria, vendo o sol poente tingir o palácio da pena de ouro verdadeiro. A vingança fora o veneno que curei, a família, o antídoto amargo. Em Lisboa, onde o Tejo fluía eterno, aprendi que o amor seletivo mata devagar, mas o perdão, ganho com cicatrizes, vive para sempre. E eu, Inês, pagara a renda da minha alma, mas ganhei o império do coração.